press conference, Morocco versus Portugal, Fernando Santos and João Félix. Hello, welcome everyone to the Matchday -1 press conference with Team Portugal. Sejam todos bem-vindos à coletiva antes do jogo com o time de Portugal. Estamos com o técnico Fernando Santos e o jogador número 11, João Félix. É a partida 60 que vai acontecer às 6 horas da noite amanhã. Vocês já sabem sobre a tradução, já sabem sobre o tempo de fotógrafos, então vamos em frente direto à coletiva. Vamos começar com as perguntas para o João Félix, ok? E depois vamos ao técnico. Muito bem, vamos começar. Daqui, por favor. Boa tarde, João Félix, aqui deste lado. João Domingos, estamos em direto para... Bem sabemos que os portugueses muitas vezes vivem em relação ao futebol um carrossel de emoções a seguir à derrota com a Coreia do Sul. Há algumas dúvidas em relação à real capacidade desta equipa. Depois da vitória contra a Suíça, já vamos ser campeões do mundo. Como é que vocês gerem essas expectativas e, tendo em conta que Marrocos não tem o estatuto, se calhar, de outras seleções, há algum perigo de entrarem com excesso de confiança no jogo da manhã? Não, acho que quando perdemos não está tudo mal, nem quando ganhamos está tudo bem. Estamos cientes do que temos vindo a fazer, estamos cientes do que temos que fazer ainda mais. E foi uma grande vitória, foi contra a Suíça, mas há que voltar à terra, há que estar com os pés bem assentes na terra, para agora com Marrocos podemos fazer uma exibição ao nível. João, boa tarde, estamos em direto para o Canal 11. Queria lhe perguntar, a sensação que dá de fora, a quem vê os jogos, é que o João está mais leve, mais solto, com mais liberdade, mais sorridente até. Não sei se tem essa sensação, queria perguntar-lhe se sim. E queria lhe fazer só outra questão. Depois deste jogo, o último diante da Suíça, muita gente comparou o João, ou pelo menos disse que viu coisas de Kaká. Gostava de saber se gosta dessa comparação ou não. Respondendo à primeira pergunta, acho que nota-se claramente que sim. Estou no Mundial, é o meu primeiro Mundial. É a competição que todos os jogadores querem jogar, sonham em jogar e em ganhar. E eu estando cá estou a desfrutar ao máximo. É um sonho poder representar Portugal nesta competição e daí essa alegria toda a jogar. Respondendo à comparação, um bocadinho demais se calhar. Kaká é bolador, foi dos melhores do mundo. Ganhou tudo o que tinha para ganhar. Eu ainda estou a começar, mas sim, claro que é bom ouvir esses elogios. سؤال باللغة العربية. جواو أريد أن أسألك عن المواجهة الثنائية بينك. João, eu gostaria de perguntar a você, João Félix, sobre o confronto com Hakimi. Vocês estarão na mesma posição. Eu queria saber como é que será a ação com você, com Hakimi, na partida amanhã. O Hakimi todos sabemos que é um grande lateral, dos melhores laterais do mundo. Joga numa das melhores equipas do mundo. Já ao longo dos anos tem vindo a demonstrar que é um grande jogador. E pronto, acho que vai ser um duelo interessante. Ele vai defender o seu país, eu vou defender o meu. E espero ganhar eu. Aqui no meio, João. Pedro Neves de Sousa, Correio da Manhã, eu perguntava-lhe se sente que se destaca mais dentro de campo, uma vez que Cristiano Ronaldo está no banco, e depois também gostaria de perguntar se chegou a ver, se houve, se não houve, a ameaça do capitão em deixar a seleção. Tem que responder. Eu não vou responder sobre isso, porque já foi falado. Acho que quero só deixar uma mensagem para todos os portugueses, principalmente para os meios de comunicação, que Portugal está numa grande competição, já não chegava aos quartos de finais há muito tempo e acho que devíamos estar todos mais unidos e não tentar estragar o ambiente da seleção. Here in the middle for her. You have a question? Yes.
I would just remind you guys, Eu please, to apenas off your gostaria de phone. lembrá-los, por favor, desliguem os seus telefones, por gentileza. Catarina Cardoso, TVI CRN Portugal. Pergunto-lhe como é que se sente, e já respondeu a isso, que está feliz aqui na seleção e neste Mundial, mas sente também aqui alguma ansiedade, apreensão por olhar para Madrid, pelo que foi dito também pelo diretor desportivo recentemente, que não vai continuar. Isso é algo que vai ensombrando durante esta estadia aqui no Qatar ou nem por isso? Não, zero. Estou, como já disse antes, estou completamente focado aqui na seleção, concentrado em fazer um grande Mundial, a ajudar esta equipa, a ajudar os portugueses, dar alegria aos portugueses, a todos que estão envolvidos neste trajeto. E isso do Atlético é para quando acabar o Mundial, porque agora estou 100% focado aqui. João, Bruno Andrade, do All Sport Brasil. Isso, quando dito por comentadores, jornalistas, vez ou outra, fere alguns sentimentos, mas quando dito por um jogador que esteve dentro da seleção, talvez tenha outro impacto. Ontem, o Zé Fonte deu uma entrevista à BBC dizendo que Portugal joga melhor coletivamente sem o Cristiano Ronaldo e que inconscientemente, e disse isso com todo respeito, inconscientemente os mais jovens dentro de campo acabam por pressionados tocar a bola mais para o Cristiano Ronaldo. Eu te pergunto, não como você enxerga essas questões, mas como você analisa dentro de campo, até por ser um dos mais jovens. Obrigado. Eu não sinto isso, não sinto essa obrigação de ter que passar a bola ao Cristiano. Nós sempre procuramos o melhor em campo, passar para onde é a melhor solução, mas isso cada um tem a sua opinião, cada um interpreta o jogo da maneira que vê, mas da minha parte não sinto essa necessidade de ter que passar a bola sempre ao Cristiano, como o Fonte disse, mas ele lá terá as suas razões e respeito. Tanto Cristiano ou não tanto Cristiano dá-nos umas coisas que quando não está nos dá. Depende, se estiver em campo jogamos se calhar de maneira diferente porque ele dá-nos outras coisas e quando não está tem outros jogadores que nos dão outras coisas diferentes, mas a equipa acaba sempre por ir bem e não é por o Cristiano jogar ou não jogar que a equipa vai jogar melhor ou pior. Photographers, thank you very much for coming. Fotógrafos, muito obrigado pela sua participação. Agora eu solicito, por favor, que se retirem. Please. All the photographers need to leave the room, please. Os fotógrafos precisam se retirar neste momento, por gentileza. No more pictures, okay? Vamos parar com as fotos, por gentileza. Vamos à próxima pergunta aqui, por favor. Eu sou da Noruega. Quando o seu time comemorou os gols na Copa do Mundo, muitas vezes já vimos que cada jogador comemorou próximo da torcida, a não ser um. Normalmente o Silva Dias que fica no campo enquanto todos os outros estão comemorando fora do campo, né? Qual é a razão por isso acontecer? Do Bernardo, do último jogo. Não, isso acho que foi por... eu não sei, nem sei essa regra. Pronto, mas como estávamos a fechar todos fora do campo, ele foi para dentro do campo para eles não seguirem o jogo, porque não tínhamos lá ninguém atrás e se eles seguissem o jogo iam fazer gol. Mas acho que foi por essa razão, para o árbitro não deixar seguir o jogo. Silvia Arba, de Televisión Española, se puede ser en español. No, sorry. Não temos tradução para este idioma, só inglês, português. Eu vou fazer a pergunta em espanhol. It's Portuguese. No, yo en portugués no. No, it's Spanish, what we were speaking. No, we don't have translation. Você está falando em espanhol. Nós não temos tradução de português, de espanhol. Para que todos possam entender a sua pergunta, ela precisa ser nos 4 idiomas que temos disponíveis. O que você acha do Marrocos? Uma seleção... Todas as seleções neste Mundial que já defrontámos têm maneiras diferentes de jogar. Marrocos não é exceção, tem a sua forma de jogar. Já tivemos a analisar alguns pontos positivos deles e pontos negativos. Sabemos que vai ser um jogo muito complicado. Para além do mais, é os quartos finais e tudo pode acontecer. Mas já tivemos a ver, já sabemos o que é que temos de fazer, o que
que é que temos de fazer para evitar o que eles têm de bom e vamos estar preparados seguramente para tentar ganhar o jogo. Boa tarde, João Félix, Nuno Matos, Antena 1. A ideia com que fico, não vou falar do seu futuro no Atlético Madrid, mas queria fazer aqui uma comparação. Fico com a ideia que é mais feliz na seleção do que a jogar no Atlético Madrid. Responder outra vez, que já respondi 1000 vezes, mas como já disse, são maneiras diferentes de jogar, mentalidades diferentes. Aqui estou a representar a minha língua, é tudo diferente, os meus colegas já jogam com eles, alguns há 10 anos. Tenho, por exemplo, o caso do Dalot, que já jogo com ele desde os 9 anos. São jogadores que sempre estive habituado a jogar, sempre tivemos mais entrosamento porque é normal, falamos a mesma língua, jogámos juntos, mesmo nos clubes ou nas seleções, e o ambiente é outro, e só o facto de estar a representar Portugal já é uma alegria extra. Hello, João. Javier Cáceres, Süddeutsche Zeitung der Alemannia on English. I wanted to ask you to elaborate a bit. Gostaria que falasse um pouco da diferença futebolística quando o Ronaldo está no campo e fora do campo. Se a forma em que Portugal joga é diferente, de forma geral, quando o Ronaldo está em campo, e em que forma o jogo muda quando ele está dentro ou fora de campo. Não, a tática é a mesma, estando ele ou não estando. Desde o primeiro jogo até agora jogamos sempre na mesma tática e, como já disse antes, ele tem características que outros não têm e há outros jogadores que têm características que ele não tem. E dependendo disso, jogamos dessa maneira, mas a equipa, ao fim e ao cabo, a identidade está sempre lá e é sempre a mesma. Good evening, I'm Anurup from Oman Observer. So my question is to Mr. Head Coach. A minha pergunta é para o técnico. Ainda não? Primeiro vamos encerrar a coletiva de imprensa com o jogador e depois com o técnico. Eu gostaria de saber qual é a motivação de Portugal, uma vez que marcaram muitos gols contra a Suíça. E como sabem, o Marrocos pode ser difícil, tal como demonstrou no jogo contra a Espanha. E qual seria a sua abordagem? A mesma agressividade contra a Suíça ou uma outra estratégia para jogar contra o Marrocos? Não, como já disse, a nossa identidade, a nossa base há de lá estar sempre. O nosso futebol há de lá estar sempre. Os nossos aspectos ofensivos e defensivos hão de lá estar. E é só ajustar, dependente da forma como os outros atacam. Mas a nossa identidade, a nossa maneira de jogar vai lá estar como teve nos outros jogos. E temos vindo a fazer bem. E se queremos ganhar, temos que continuar a fazer as coisas bem, como temos vindo a fazer, e, se possível, melhorar. Aqui no meio, João. Aqui. Boa tarde, João. Bruno Roseiros, do Observador. Gostava de recuar até 2018. 2018 foi a última época antes de subir aos séniores do Benfica. Fez equipa B e fez júniores. Pergunto-lhe se viu o Mundial, se ainda se recorda onde é que viu ou se estava de férias, e se depois da eliminação de Portugal, se houve algum jogador que olhasse como uma referência nos jogos que se seguiram. Obrigado. Não, claro que me lembro do Mundial. Não me lembro onde é que vi, agora assim de repente. Mas sim, sempre acompanhei a seleção, sempre vi os jogos quase todos, porque quando ainda estamos, mesmo agora, há muitos jogadores aqui que são exemplos para nós. Jogadores que já ganharam muita coisa, já jogaram centenas de jogos, já ganharam centenas de títulos. Centenas não, dezenas de títulos. Isso era muito. E são todos exemplos para nós. Mesmo estando aqui inseridos no meio com eles, olhamos para eles muito e não particularizando nenhum jogador, acabam todos por ser um exemplo para nós. Thank you very much, João. The questions are for Fernando Santos, the head coach, okay? The first one.
Muito obrigado. Agora temos a pergunta para o técnico Fernando Santos. SIC Notícias. Eu gostava de aproveitar a oportunidade de o ter aqui. Nos últimos dias tem-se dito muita coisa, escrito muita coisa sobre uma conversa entre o Fernando Santos e o Cristiano Ronaldo a propósito da titularidade, a falta de titularidade dele no jogo com a Suíça. Eu gostava de saber, essa conversa aconteceu? Quando aconteceu? Se foi na véspera, se foi na antevéspera, se foi no dia do jogo? Em que circunstâncias decorreu? Durante ela, o Cristiano ameaçou ou não deixar a seleção no Qatar e ir-se embora daqui da concentração? Enfim, a bem de esclarecermos isto de uma vez por todas, independentemente do Cristiano voltar a ser suplente ou voltar a ser titular, eu gostava que pudesse esclarecer as circunstâncias em que tudo isto aconteceu. Com certeza. Naturalmente, acho que isso é demais. Essa conversa aconteceu, naturalmente. Mal seria que não tivesse acontecido. Mal seria quando o treinador, e como sabem, eu já disse isso aqui algumas vezes nas conferências de imprensa, desde que cá cheguei, eu só dou a equipa 1h30 antes do jogo, é quando já chego ao estádio, já depois de estarmos no estádio, é que eu, na realidade, anuncio a equipa aos jogadores, escrevo isso lá no quadro. É um normal, sempre fiz assim na minha carreira, outros jogadores fazem de outra forma, treinadores fazem de outra forma, cada um faz à sua maneira, eu faço a minha, e sempre fiz isto. E, portanto, essa conversa tinha que acontecer, o que era mais do que normal, mais que uma justiça elementar da minha parte. Não faço isso a todos, isso é verdade. Não vou dizer que faço com todos, porque não é verdade. Mas o capitão de equipa, alguém que é quem é em termos de projeção, aquilo que já deu tudo pelo futebol português, aquilo que é o seu profissionalismo, aquilo que ele representa para Portugal, para os portugueses e para a equipa, aqui no Qatar e sempre em todo lado, naturalmente que eu tinha que ter essa conversa com ele. Pronto. Uma parte já depois eu digo a conversa, vou responder a tudo, se me permitirem. Segunda questão, quando é que aconteceu? Na véspera, no dia do jogo, depois do almoço. Eu não tive nenhuma conversa com o Ronaldo antes, ou seja, nem na segunda, nem no domingo, nunca tive nenhuma conversa com o Ronaldo, nem a única conversa que tive com o Ronaldo, e sim, a explicar-lhe as razões e a dizer-lhe que ele não ia jogar e a explicar as razões, da minha perspectiva, porque é que ele não ia jogar, foi no dia do jogo a seguir ao almoço, em que reuni com ele e, portanto, que lhe dei a conhecer, para não chegarmos à noite e eu chegar lá ao quadro e não pôr o nome dele, e na realidade não parece de justiça para fazer isso. E tivemos uma conversa, os dois, depois do almoço, lá no meu gabinete, em que eu expliquei e que ele disse, olha, Cristiano, não estou a contar contigo para este jogo em termos de princípio, estou a contar contigo, obviamente, para o jogo, acho que vai ser muito importante no jogo. Aliás, em termos de estratégia, também passava um pouco por isso, eu achava que o jogo ia ser muito complicado e que na segunda parte a entrada do Cristiano podia também resolver o jogo e, portanto, expliquei-lhe com toda a naturalidade, como faço sempre, e explico aos jogadores aquilo que tenho que explicar. O Cristiano, naturalmente, se me perguntas se ficou muito satisfeito, não, é óbvio, não é? Alguém que sempre jogou, titular, a única vez que não foi titular aqui foi no jogo oficial, foi em jogos particulares, já foi noutras ocasiões, foi há pouco tempo no jogo com a Espanha, e portanto é normal que não tenha ficado muito satisfeito e que obviamente tenha dito, mister, mas acha, mas claro, o contrário seria difícil que ele dissesse assim, ok, porreiro e tal, não é? É normal, mas uma conversa perfeitamente normal, perfeitamente tranquila, em que eu expus os meus pontos de vista. Obviamente ele não os aceitou dessa forma simples, o que é perfeitamente normal, mas uma conversa perfeitamente tranquila. Terceira coisa, esta vou responder à parte final. Nunca, em momento nenhum, me disse a mim, ou quem que eu conheço dentro dos que estamos lá, que queria sair da Seleção Nacional. Nunca. E mais, agora para terminar, que é assim, eu acho que, como dizia aqui o João, acho que é tempo também de pararmos com algumas coisas, sinceramente. Eu acho que está agora um pouco de moda só apontarmos aqueles que são aquelas coisinhas do Cristiano. Mas vamos lá ver. Se há exemplo melhor daquilo tudo que eu acabei de dizer, é o exemplo que ele deu lá no jogo. Foi ele que deu o grito na cabine, como sempre. Saiu com os jogadores todos para ir a fazer o aquecimento. Com aqueles que normalmente não vão jogar, com fazer um aquecimento à parte. Depois, se estiveram com atenção, saltou nos golos todos, foi a correr direito aos seus colegas para festejar. Há um lance até na segunda parte, um dos golos da segunda parte, em que está ele e eu vi na televisão, está ele, o João Mário, a bater palmas. No fim, foi ele que chamou os colegas, eu estava dentro do campo a comentar os árbitros, foi ele que chamou os colegas para ir ao público, para agradecer ao público. E a única coisa que notaram foi que ele, entretanto, saiu sozinho.
Eu peço sinceramente, deixem o Ronaldo em paz. Ele não merece, sinceramente. Por tudo o que ele já fez para o futebol português, acho que não merece. Olá, Fernando. António Botelho, estamos em direto para a TSF. Em primeiro lugar, como é que está o Ruben Dias? Ele ontem não treinou. Como é que ele está fisicamente? E em relação ao 11 da manhã, imagino que seja o mais fácil de preparar, de desenhar, porque todos jogaram bem frente à Suíça. Pelo menos Portugal fez uma grande exibição coletiva. Pergunto-lhe se vai manter o mesmo 11. O Gonçalo Ramos, por exemplo, e se o Ronaldo ficar no banco, como é que vai fazer essa gestão emocional que ainda há instantes falou que ele estava descontente por ter ficado no banco? Que gestão é que vai ter que fazer? No dia que eu tiver aqui um jogador que é convocado para a seleção e que não fica descontente quando não joga, já não pode voltar à seleção. Não pode. Um jogador que não fica contente quando não joga não está aqui a fazer rigorosamente nada. Todos os jogadores ficam descontentes quando não jogam. Aqui, nos clubes, em todo lado. É assim. Quando não se jogam, os jogadores acham que querem jogar sempre, têm essa ambição de jogar sempre, acham que estão um valor para jogar sempre. E quando não jogam, lá antigamente, no meu tempo de jogadores, dizia-se que ficavam com azia. Eu tive um treinador que até costumava dizer que tínhamos que ir ao talho comer umas iscas. Já há muitos anos. Agora, hoje em dia, já não se diz estas coisas, mas naquele tempo era assim. E, portanto, isto é um facto completamente normal. E, portanto, a gestão, os treinadores têm que fazer a gestão, fazem quando entendem, como entendem, de acordo com aquilo que pensam do jogo, da estratégia para o jogo, perante aquele adversário. E, portanto, é isso que eu vou fazer. Esta questão de que a equipa ganha não mexe, para já temos o caso do Ruben Dias, vamos ver o que é que acontece hoje e tal. E depois, esta coisa de equipa que ganha não mexe não quer dizer isso. Porquê? Esta equipa que vamos defrontar tem semelhanças com a equipa da Suíça? Esta equipa é uma equipa que nos vai apresentar questões completamente distintas. Esta equipa é uma equipa fortíssima. Fortíssima. Eu não sei como é que se diz que esta equipa é uma equipa menos favorita ou mais favorita. Vamos lá ver. 4 jogos que realizou, 2 vitórias e 1 empate. E 2 empates. Foi a única equipa que na fase de grupos fez 7 pontos. A única. Tem 4 golos marcados e 1 sofrido. E o sofrido foi um autogolo. A média é fabulosa. 4-1. Fabulosa. Não há nenhuma equipa que tenha esta média de golos marcados e sofridos. É uma equipa extremamente bem organizada. De grande qualidade e de grande intensidade competitiva. Com vários jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo. Chelsea, Real, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. E a gente começa a pensar que este jogo vai ser igual. Uma equipa que joga quando em ação defensiva joga em 20 metros de campo. 20. Só quem não viu o jogo com a Espanha, ou quem não viu o jogo com a Croácia, por exemplo, é que não percebe da grande qualidade e capacidade desta equipa, que não é só defensiva, é uma equipa muito forte na ação defensiva, porque joga num espaço muito curto, reduz muito o campo ao adversário. Nós temos que encontrar soluções para desmanchar isso, porque é, na realidade, uma equipa fortíssima, e que depois tem um jogador que é, eu não falo individuais, mas a Rabat, na realidade, nesse momento defensivo, para mim está a ser das melhores revelações aqui no Campeonato do Mundo. Mas depois também no capítulo ofensivo, porque é uma equipa que procura sair a jogar bem. Tem um guarda-redes que joga muito bem com os pés, procura sempre sair a jogar. Envolve muito à esquerda e à direita, e principalmente os corredores laterais são o que fomenta mais, quer para um lado. E, portanto, é uma equipa muito forte, mesmo em termos ofensivos. Os jogadores que jogam nas melhores ligas, e, portanto, pensarmos que este jogo vai ser um jogo fácil para Portugal, não vai. E bastava até recordar o jogo do Campeonato do Mundo 2018, talvez o jogo mais difícil que Portugal teve no Campeonato do Mundo 2018. Acabámos por vencer 1-0, um gol cedo, mas lembro bem o que é que na segunda parte passámos. Tivemos que sofrer muito para ganhar esse jogo. Portanto, os meus jogadores sabem isso, já viram, sabem o que é que o adversário, a competência que o adversário tem, e, portanto, têm que chegar ao campo com a mesma alegria, com o mesmo prazer, que o têm feito, sem receios, no bom sentido da palavra, com confiança, explanar todo o seu jogo, nos vários momentos do jogo. Porque não basta só ter criatividade, pois é preciso, quando não a temos, a bola, vamos ter que ir procurar por ela, vamos ter que ser intensos nas transições, vamos ter que ser intensos defensivamente quando tivermos que o ser, e, portanto, se fizermos isso tudo bem e continuarmos a melhorar como temos melhorado,
com mais ou menos dificuldade. Eu acredito que Portugal vai ganhar, mas tenho a certeza que o treinador de Marrocos pensa exatamente o contrário de mim, o que é perfeitamente legítimo para ele, até pela performance que tem vindo a fazer. Sim? João, Fernando, boa tarde. Boa tarde. Alejandro Munewar, W Rádio, Colômbia. Fernando, como manter a calma no meio da tormenta e tempestade que genera estar em quartos de final? Como ter os pés em terra para a próxima partida? Sim, mas estes jogadores são, vamos ver, nestas competições de campeonato do mundo e principalmente nestas fases já, a maioria destas equipas já esteve nestas fases, mesmo ao nível da seleção. Mas há um momento mais forte que é os jogadores, porque todos estes jogadores que estão agora nesta fase final, estamos a falar, ainda acabei de falar de Marrocos, tem 4 ou 5 jogadores que jogam nas grandes equipas do mundo, que todos os dias e todas as épocas são confrontadas com situações destas. Não só nos campeonatos dos países onde jogam, mas também muito depois na Liga dos Campeões, na Liga Europa, em que na realidade têm momentos exatamente iguais a estes. De ansiedade, de chegar à final, de querer ganhar uma final. Portanto, estão muito habituados a isso. É como amanhã. Aquilo que eu vi agora no último jogo de Marrocos, um público intenso, sempre a gritar, sempre apaixonado pela equipa, assumia até muito o adversário. Era uma coisa que a gente podia dizer assim, ai, cuidado. Mas cuidado não, ambientes destes eles estão fartos de os ter, não é? Temos que conviver com isso com alguma naturalidade e depois o que temos que fazer, como dizia o João, e bem, é pôr em prática aquilo que nós, há um tempo atrás, começámos a explanar para que esta equipa possa realizar. E é isso. E melhorar alguns aspectos, porque eu não acho que foi perfeito o jogo, longe de ser perfeito. Aqui na frente. Question in Arabic, please. باللغة العربية. Uma pergunta em árabe, por gentileza. Eu farei essa minha pergunta em árabe. Senhor Santos, nós sabemos que você possui muita experiência como técnico. O senhor fez parte da Copa de 2018 e também jogou contra Marrocos. O senhor ganhou contra o Marrocos. O que você acha que é a diferença do que aconteceu na Copa de 18 e o estilo de jogo nessa Copa do Mundo? Eles conseguiram chegar às quartas de final pela primeira vez na história do futebol de Marrocos. O que o senhor acha disso? Sim, felizmente já tenho também, em 2014 estava no Brasil. Mas eu acho isso. Acho que a equipa de Marrocos foi das equipas que, se eu me lembro bem, a 2 minutos do fim do jogo, Portugal e Marrocos estavam apurados. Aconteceu um golo, a Espanha fez um golo a Marrocos, e Portugal sofreu um golo com o Irão. E isso é que alterou o não ter atingido mais cedo os oitavos de final, aconteceu aí. E, portanto, é uma equipa, como eu digo, uma equipa bem organizada, com jogadores muito talentosos. Porque estas equipas do continente africano, mas mais desta zona, têm a criatividade que tem todo o continente africano, o jogador africano, aquela imprevisibilidade, criatividade. Mas estas equipas têm, na minha opinião, uma cultura mais forte em termos de jogo, um jogo coletivo, muito por influência de estarem na parte de fora do país, a jogarem na Europa, e portanto é uma equipa, como eu digo, muito consistente, que trabalha muito. Como eu li há bocado umas declarações, penso que da Hakimi, pelo menos ele, que apesar de não ter nascido em Marrocos, joga pelos avós e pelos bisavós. E isso nota-se muito na equipa, a forma apaixonada, intensa que coloca no jogo. Portanto, nós conhecemos isto tudo, sabemos isso, temos que usar armas iguais, jogar para os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos trisavós, que é para ainda podermos ter mais um bocadinho de fogo, não é? Jogar para os trisavós também e ganhar o jogo, que é isso que a gente quer. Mas que vai ser quanto difícil, bem. Fernando, aqui, Pedro Mendonça, estamos aqui na Sport TV. Há pouco tempo para preparar um jogo, é quase jogar, descansar e olhar para a estratégia, mas o que lhe perguntava é, nos últimos dias, sobretudo, na sua preparação, se tem que estar mais preocupado com o lado emocional, porque todos os dias parece que há uma questão à volta da seleção. Como é que tem feito essa... E já agora perguntar-lhe, até porque o João deixou essa mensagem também forte, e o Fernando já falou sobre isso, se sente que o país, ou os portugueses, ou alguém de Portugal, não quer o sucesso da seleção? Não, isso não. Eu, sinceramente, não acredito. Não acredito. Eu acho que a questão não pode ser colocada assim, porque eu não acredito, sinceramente, que alguém queira um sucesso de Portugal. Algum português queira um sucesso de Portugal. Quer em Portugal, quer no estrangeiro. Não acredito nada nisso, não. Agora, o que eu estava a dizer há pouco é que
Esta questão do Cristiano, que a gente aqui já pôs e que não é de hoje, a gente, sempre que vimos uma conferência de imprensa, 90% das perguntas têm a ver com o Cristiano. Tem a ver com a sua dimensão. Tem a ver com a sua dimensão. Agora, o que eu digo é que não realçar as coisas positivas também e tentar pegar em pequenos, como essa questão que eu falei com ele na véspera do jogo, à noite, eu não sei, nem imagino nada como é que isto passou, porque é mentira, claramente mentira. E, portanto, a questão emocional é uma questão que é muito importante. É difícil a preparação, porque depois do jogo, no dia a seguir, o que eu faço é ver vídeos, eu e os meus assistentes, eles me darem os relatórios que foram um bom jogo, para eu conseguir olhar bem para tudo aquilo, porque treinar não treinamos, né? Agora, cada vez mais treinamos menos, 40 minutos, 45. Algum mais cuidado, que é aquilo perfeitamente normal. E para terminar, diria que aquilo que é fundamental e que Portugal está neste momento aqui, e eu acredito que vai estar aqui ainda mais algum tempo, é o ambiente fantástico que existe nestes 24 jogadores. Sem isso, não podíamos estar aqui. Não estaríamos aqui de certeza. Farei uma pergunta em árabe. Sou Mahmoud Abdallah, um jornalista egípcio. Senhor Santos, o senhor vai enfrentar o Marrocos amanhã? Uma equipe muito forte, será talvez difícil para Portugal, uma vez que é uma equipe muito forte e alcançaram agora uma rodada que nunca tinham chegado. Qual é a sua opinião nesse sentido? Sim, acabei de explicar isso e expliquei duas vezes. Vai ser um jogo muito, muito difícil. A equipa de Marrocos, como eu disse, já não vou voltar a repetir, é uma equipa fortíssima e, portanto, o jogo vai ser muito, muito difícil, mas também vai ser muito difícil para Marrocos, isso é seguro também, não é?